Oração poderosa para afastar a ansiedade e trazer paz. A ansiedade é como uma sombra que insiste em nos acompanhar. Ela se alimenta das nossas preocupações, dos medos que construímos em silêncio e das incertezas que tentamos carregar sozinhos. Muitas vezes, ela chega sem aviso, trazendo um peso no peito, acelerando a mente e roubando a paz que tanto buscamos. E é justamente nesse momento, quando nos sentimos incapazes de controlar tudo, que somos chamados a reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus. Hoje, quero que você faça um exercício simples, mas profundo. Reconheça o que está acontecendo dentro de você. Não lute contra esses pensamentos agora, apenas identifique. Onde a ansiedade tem se escondido é nas suas contas que não fecham, nos exames que aguardam resultado, no medo do amanhã. Agora, visualize-se colocando cada uma dessas preocupações nas mãos de Deus. Imagine como se fossem pedras pesadas, que você não precisa carregar sozinho. Quando você entrega, você não perde, você ganha leveza, ganha espaço no coração para a paz entrar. Jesus nos ensinou que não andemos ansiosos por coisa alguma, porque Ele sabe que a ansiedade é como um ladrão que rouba não só o nosso sono, mas a nossa esperança. Mas aqui, neste momento de oração, você não está sozinho. Cada palavra dita é um lembrete de que existe um Deus atento, disposto a transformar a sua angústia em calma e a sua inquietação em descanso. Por isso, respire fundo agora. Permita que o Espírito Santo aqueça sua alma e te traga serenidade. Lembre-se, quando você confia, não precisa mais temer. A ansiedade pode até bater à porta, mas a paz que vem de Deus decide se ela entra ou não. Quando o coração está tomado pela ansiedade, ele se torna um terreno agitado, como um mar em tempestade. Mas há algo que muda tudo: a presença de Deus. É como se, no meio do caos, surgisse uma voz calma, dizendo: "Eu estou aqui." Neste momento, convido você a imaginar essa presença entrando na sua vida. Feche os olhos, visualize a luz suave do Senhor preenchendo cada espaço vazio dentro de você, expulsando o medo, o desespero e a agitação. Essa luz não é apenas uma ideia, é o próprio Espírito Santo que habita em todo aquele que se abre para recebê-lo. Deus não precisa que você seja perfeito para estar ao seu lado. Ele não espera que você esteja sem dúvidas ou sem dores para te acolher. Ele vem exatamente agora, no estado em que você está, para mostrar que a sua graça é suficiente. É no coração mais quebrado que a presença dele faz morada, e é nas lágrimas mais silenciosas que ele coloca o seu consolo. Permita-se sentir essa verdade. Pense em como seria viver cada dia lembrando que a presença de Deus caminha contigo. Não apenas quando você ora, mas quando você trabalha, quando enfrenta problemas, quando se sente sozinho. A paz não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que existe alguém maior cuidando de você. Respire fundo e deixe essa imagem habitar em sua mente. O próprio Jesus ao seu lado, olhando nos seus olhos e dizendo: "Não temas, eu sou contigo." Esse é o ponto de virada. A ansiedade não desaparece porque os problemas somem, mas porque o coração encontra um abrigo seguro na presença do Criador. A ansiedade se alimenta das preocupações que guardamos e carregamos sozinhos. É como andar com uma mochila cheia de pedras. Quanto mais tempo carregamos, mais pesados ficamos. E é justamente aqui que Deus nos convida a fazer algo poderoso: entregar. Entregar não significa desistir, mas confiar. É como se você colocasse cada pedra, cada peso, cada dor nas mãos seguras do Criador. Pense agora nas coisas que têm tirado o seu sono. Talvez sejam dívidas, doenças, solidão, medo do futuro. Visualize tudo isso sendo colocado diante do altar de Deus.
Imagine-se tirando cada peso dos ombros e transferindo para aquele que pode carregar por você. O próprio Senhor nos assegura: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Essa não é apenas uma promessa vaga, é um chamado direto para que você não se perca nas preocupações. Ele está dizendo: você não precisa lutar sozinho. Quando você entrega, abre espaço no coração para algo novo. É nesse momento que a paz começa a substituir o desespero. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora você não carrega mais sozinho. Deus assume o controle. Repita mentalmente: eu entrego ao Senhor as minhas preocupações. Eu confio no tempo dele. Eu descanso em sua promessa. Quanto mais você declara isso, mais o coração aprende a confiar, mais a ansiedade perde força e mais a paz ganha espaço dentro de você. A ansiedade muitas vezes nos faz correr atrás de soluções imediatas. Procuramos respostas em todos os lugares, mas esquecemos daquilo que realmente preenche: a presença de Deus. A paz que o mundo oferece é passageira, limitada. Já a paz que vem do Senhor é diferente, é completa, é sobrenatural. Essa paz não depende de circunstâncias externas, não se abala com crises, não se perde com más notícias. Ela nasce dentro do coração, como um rio que flui em silêncio, mesmo quando lá fora tudo parece estar em caos. É a paz que guarda a mente e os sentimentos, blindando contra a inquietação e o medo. Quando você busca a presença de Deus, essa paz começa a envolver você como um abraço. Você pode estar em meio ao barulho do mundo, mas dentro de si existe silêncio e calma. E é nesse silêncio que você ouve a voz dele, suave, mas firme, dizendo: não temas, estou contigo. Feche os olhos, respire fundo e permita-se sentir essa paz. Não lute contra os pensamentos ruins, apenas os entregue. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa paz toma espaço, até transbordar e alcançar também as pessoas ao seu redor. Essa é a paz que não pode ser explicada, apenas vivida. É a paz que transforma noites sem sono em descanso, lágrimas em esperança, medo em confiança. A paz que só Ele pode oferecer. A ansiedade pesa como uma pedra nos ombros. Ela consome as forças, rouba o ânimo e faz até as tarefas mais simples parecerem impossíveis. Esse fardo não foi feito para você carregar sozinho. Deus nunca planejou que você enfrentasse as tempestades da vida sem ajuda. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma promessa real. O alívio acontece quando você decide entregar o que está pesado demais para suportar. Imagine agora que todo o peso que você sente, toda a preocupação, cada medo, esteja em suas mãos. Visualize-se estendendo essas mãos para Deus e entregando tudo a Ele. Sinta a leveza que vem dessa entrega. A ansiedade perde força quando você entende que não precisa ter o controle de tudo, porque existe um Deus que já está no controle. Não é desistir da luta, é lutar de outra forma, de joelhos em oração. É reconhecer que a vitória não está na sua força, mas na força dele. Quando você entrega o fardo, a vida não se torna perfeita, mas o peso diminui, porque não é mais você quem o carrega sozinho. Essa é a verdadeira libertação. Trocar o peso insuportável da ansiedade pelo descanso que vem da fé. O coração se abre para o alívio, a mente se aquieta e o corpo sente a paz de quem sabe que está seguro nas mãos do Criador. A ansiedade é como uma voz insistente, sempre tentando convencer você de que não vai dar certo, de que não há saída, de que o futuro é incerto demais para ter paz. Ela fala alto, mas nunca é a verdade. A verdade está na palavra que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Quando a ansiedade tentar dominar sua mente, você precisa escolher qual voz vai ouvir: a voz da dúvida ou a voz da fé. Uma mente ansiosa sempre imagina cenários de derrota, mas a fé enxerga a esperança, mesmo quando ainda não há sinais dela. Nesse momento, faça um exercício de fé. Quando o pensamento ansioso surgir, responda com a verdade de Deus. Se vier a ideia de que não vai conseguir, declare: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se o medo do amanhã tentar te paralisar, diga: basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor já está cuidando do meu amanhã. É assim que a ansiedade perde o poder, quando você a confronta com a palavra e se posiciona na fé. O coração começa a desacelerar, os pensamentos se alinham e a paz, que parecia distante, se aproxima novamente. O que antes parecia impossível de suportar se torna uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. A voz da ansiedade pode até tentar falar, mas não prevalece diante da certeza de que você não está sozinho e de que a vitória já foi decretada no céu. A ansiedade cresce quando tentamos carregar o que não foi feito para estar em nossas mãos. Queremos controlar tudo: resultados, pessoas, situações, tempo. Mas o fardo se torna insuportável, porque ninguém consegue governar aquilo que só pertence a Deus. É nesse ponto que a entrega se torna o caminho da liberdade. Entregar não é desistir, não é cruzar os braços, mas reconhecer que existe um Senhor soberano, que já conhece o seu amanhã, já escreveu os detalhes da sua história e sabe a medida certa de cada desafio e de cada vitória. Quando você ora dizendo: Senhor, eu entrego o meu coração, as minhas preocupações, os meus medos, o peso que parecia esmagar começa a perder força. A ansiedade diminui porque a mente compreende que não precisa mais lutar sozinha, que existe um Pai cuidando de cada detalhe, até dos que parecem invisíveis. A entrega traz descanso, e descanso não é ausência de lutas, é presença de confiança. Você pode estar no meio da tempestade, mas seu coração encontra abrigo, porque sabe que não é a força da sua mão que segura o barco, mas a mão de Deus que acalma o mar. Ao invés de repetir mentalmente tudo aquilo que tira sua paz, declare em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Eu coloco diante de Ti o que não posso controlar. Eu descanso na Tua vontade, porque sei que é perfeita. Essas palavras, quando ditas com fé, fazem a mente se aquietar e a alma respirar em paz. No meio da agitação da mente, existem muitas vozes tentando comandar seus pensamentos. A voz do medo, a voz da insegurança, a voz das memórias dolorosas. Todas elas competem para roubar sua atenção e enfraquecer sua fé. Mas há uma voz que é diferente. Uma voz que não grita, não pressiona, não condena. É a voz de Deus, suave e firme, que fala ao coração trazendo paz. Quando você silencia tudo ao redor e busca ouvir essa voz, percebe que ela sempre aponta para a esperança. Ela não alimenta culpas, nem reforça fracassos. Ao contrário, sussurra que você não está sozinho, que há um propósito maior, que o amor dele é suficiente para sustentar você em qualquer circunstância. É por isso que a oração não deve ser apenas um momento de falar, mas também de ouvir. Feche os olhos, inspire profundamente e permita que o silêncio seja preenchido pela presença de Deus. Nesse instante, a ansiedade perde poder, porque o coração descobre que está em diálogo com o Criador. E mesmo que você não ouça palavras audíveis, perceberá sinais, um alívio no peito, uma clareza de pensamento, uma sensação de descanso inexplicável. Esses são os ecos da voz divina, lembrando que o cuidado de Deus é real e constante. Quanto mais você aprender a reconhecer essa voz, menos espaço terá para o medo. A cada dia, ao escolher ouvir a paz em vez do caos, sua vida se alinhará mais ao plano perfeito que Deus já desenhou para você.
A ansiedade nasce quando você tenta carregar sozinho o peso de preocupações que não foram feitas para os seus ombros. A mente insiste em buscar soluções imediatas, cria cenários de medo e repete incansavelmente o que pode dar errado. Mas quando você ora, um ato profundo acontece. Você coloca esse peso diante de Deus e reconhece que não precisa caminhar sozinho. Imagine uma mochila cheia de pedras, representando suas preocupações, dívidas, dores, incertezas. A cada oração sincera, você tira uma pedra dessa mochila e a entrega ao Criador. Ele não rejeita, não devolve, não critica o seu fardo, ele recebe e substitui por paz. Essa é a troca que transforma o coração. Sua carga por descanso, sua ansiedade por confiança, sua insegurança por esperança. O ato de entregar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque reconhecer que Deus é maior do que seus problemas é a chave que abre a porta para a verdadeira paz. A cada entrega, o coração fica mais leve e o futuro começa a se iluminar. Hoje, você é chamado a soltar o que prende, a liberar o que sufoca, a deixar de lado o controle que nunca esteve em suas mãos. É hora de confiar, não apenas em palavras, mas em atitudes. Porque quando você entrega, a ansiedade não encontra mais espaço para crescer. Há momentos em que a ansiedade não grita apenas na mente, mas ecoa em todo o corpo. O coração dispara, o estômago aperta, os pensamentos se atropelam. É como se a vida se tornasse uma tempestade sem saída. E, no entanto, existe um poder escondido no silêncio diante de Deus. Esse silêncio não é vazio, é cheio da presença dele. É o espaço onde os ruídos da preocupação se calam para que a voz da esperança seja ouvida. Quando você se aquieta e apenas respira em oração, algo invisível começa a acontecer. O coração desacelera, a mente encontra repouso e a paz, que não se explica pela lógica, começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pelo medo. O silêncio é um convite para que Deus fale de maneira suave, quase imperceptível, mas transformadora. É no silêncio que ele coloca em sua alma a certeza de que você não foi esquecido, que há um tempo certo para cada coisa e que sua vida não é regida pelo caos, mas pelo cuidado de um pai que ama sem medida. Permita-se parar por um instante, esvaziar os ruídos internos e externos e deixar que esse silêncio, guiado por Deus, seja o bálsamo que acalma sua ansiedade. Porque às vezes não é a resposta que cura, mas a presença silenciosa que confirma que tudo ficará bem. A ansiedade muitas vezes empurra você para correr atrás de respostas imediatas, como se tudo tivesse que ser resolvido no agora. Mas quando você se coloca diante de Deus, descobre que não precisa correr para lugar nenhum. O refúgio não está no futuro incerto, nem no passado que não volta. O refúgio está na presença dele, no exato instante em que você dobra o coração em oração. Estar na presença de Deus é como entrar em uma fortaleza invisível. Do lado de fora, o vento sopra, a tempestade ameaça, os barulhos do mundo continuam. Mas dentro desse lugar sagrado, você encontra abrigo, descanso e proteção. Nada muda do lado de fora, mas tudo se transforma dentro de você. É ali que você percebe que não precisa ter o controle de todas as coisas. Deus é quem segura cada detalhe da sua história. É ali que a ansiedade perde força, porque a alma descansa, sabendo que há um pastor que guia cada passo, que abre caminhos onde não existem e que dá forças quando você já não consegue mais caminhar. A presença de Deus é mais do que um consolo. É a prova de que você não está sozinho. E quanto mais você se refugia nesse espaço, mais percebe que a paz não depende das circunstâncias, mas de quem está com você em meio a elas. O mundo grita, os pensamentos se atropelam, a ansiedade tenta dominar sua mente.
Mas no silêncio diante de Deus, nasce uma força que nada pode calar. O silêncio não é vazio, não é ausência, é presença. É no silêncio que o coração consegue ouvir aquilo que nenhuma voz humana pode revelar. Quando você escolhe silenciar, é como se desligasse o peso das preocupações que insistem em te perseguir. E nesse espaço silencioso, a voz suave do Espírito começa a preencher cada parte do seu ser. É nesse momento que a alma encontra um descanso que nenhuma palavra pode explicar. O silêncio diante de Deus é uma arma poderosa contra a ansiedade, porque é nele que você percebe que não precisa de todas as respostas, apenas da certeza de que Ele está no controle. No silêncio, as correntes da preocupação começam a se soltar e o coração se fortalece para seguir com fé e confiança. A força do silêncio não está no que você deixa de dizer, mas no que você começa a sentir. E nesse sentir, a paz que vem do alto envolve e sustenta sua vida, preparando você para os próximos passos com coragem e serenidade. A ansiedade faz o coração acelerar, como se estivesse sempre em alerta, esperando o pior. Mas quando você percebe que não está sozinho, tudo começa a mudar. A presença de Deus é como uma brisa suave em um dia quente, refrescando, trazendo vida e serenidade. Ele não se afasta quando o medo aumenta. Pelo contrário, quanto maior o peso, mais próximo ele está. É nessa proximidade que você encontra um refúgio seguro. Quando a mente insiste em pensar no que pode dar errado, a presença do Senhor lembra que Ele já está cuidando do que ainda nem aconteceu. Acalmar não é apagar os problemas, mas enxergar que existe um braço forte te sustentando em meio a eles. É entender que a tempestade pode até rugir, mas você não será destruído porque não caminha sozinho. A ansiedade perde força quando você experimenta essa presença que envolve, protege e guia. E é justamente essa presença que se torna a resposta que o coração tanto buscava. A ansiedade nasce quando o coração insiste em carregar sozinho aquilo que não consegue resolver. É como segurar uma corda pesada que machuca as mãos, mas não soltar por medo do que pode acontecer. Só que a verdadeira força não está em segurar, está em entregar. Quando você decide colocar diante de Deus cada medo, cada preocupação, cada dúvida, algo poderoso acontece. É como se o peso fosse tirado dos seus ombros e colocado nas mãos de quem realmente pode transformar a situação. O controle que você tenta ter sobre tudo é apenas uma ilusão, porque só o Senhor vê o todo e sabe o tempo certo de cada resposta. Entregar não significa desistir, mas confiar que existe um plano maior. É abrir mão da ansiedade que corrói e abraçar a certeza de que há um Deus cuidando de cada detalhe. E quanto mais você confia, menos espaço sobra para o medo. A entrega não enfraquece, fortalece. Ela abre caminho para a paz, tomar o lugar da preocupação. Há momentos em que a ansiedade tenta preencher cada espaço da mente com barulho e confusão. Mas é no silêncio diante de Deus que a alma encontra clareza. Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, é cheio da presença que conforta e da voz que direciona. Quando você silencia o medo, começa a ouvir o que realmente importa. É nesse instante que o coração cansado percebe que não precisa de todas as respostas agora. Só precisa descansar na certeza de que está nas mãos certas. O silêncio diante do Senhor fala mais alto do que 1000 pensamentos desordenados, porque nele há confiança e rendição. A ansiedade se alimenta do excesso de vozes internas, mas a paz nasce quando a voz de Deus se torna a única guia. E é nesse silêncio que a esperança renasce, firme e inabalável. Na ansiedade, a mente corre para todos os lados, buscando soluções que parecem nunca chegar. Mas na presença de Deus, tudo encontra equilíbrio.
É como estar em meio a uma tempestade e, de repente, sentir o vento cessar, ouvir apenas a calmaria e perceber que não está sozinho. A presença do Senhor não elimina os desafios, mas muda a forma como você os encara. Onde havia medo, surge coragem. Onde havia desespero, nasce esperança. Onde havia desânimo, brota força. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você se lembra de que existe um Deus que sustenta e não abandona. Cada vez que você se coloca diante dele em oração, abre espaço para ser restaurado. É como se as feridas da alma fossem cuidadas com ternura, trazendo uma paz que nenhum esforço humano seria capaz de oferecer. É nesse encontro íntimo que a vida ganha novo sentido e o coração encontra descanso verdadeiro. A ansiedade prende como correntes invisíveis, sufocando cada passo. Mas quando a alma encontra descanso em Deus, essas correntes começam a se soltar. Não é um descanso de quem foge dos problemas, mas de quem descobre que pode enfrentá-los com serenidade, porque não luta sozinho. Esse descanso não é apenas físico, é profundo. Ele alcança os pensamentos acelerados, o coração apertado e a respiração ofegante. É como se o próprio Deus dissesse: confia em mim, eu cuido de você. E essa certeza traz liberdade. Quem aprende a descansar na presença do Senhor, descobre que a paz não depende das circunstâncias, mas da confiança em um Pai que nunca falha. A cada oração, o peso vai se tornando mais leve, até que a alma se vê novamente livre para sonhar, esperar e acreditar no amanhã. Quando a ansiedade domina, é comum sentir-se perdido, sem saber qual direção seguir. As dúvidas se multiplicam e as decisões parecem sempre pesadas demais. Mas existe uma voz suave que fala ao coração e aponta o caminho. A voz de Deus. Ela não grita, não pressiona, mas sussurra em meio ao silêncio, trazendo clareza onde havia confusão. É a voz que lembra que cada passo está sob cuidado divino, que nenhuma estrada precisa ser trilhada sozinho. Essa voz não apenas consola, mas guia, mostrando que mesmo os momentos mais sombrios podem revelar propósitos maiores. Seguir essa voz é escolher confiar. É acreditar que mesmo quando não se entende o porquê das coisas, existe um Deus que já conhece o fim desde o começo. E essa confiança se torna o antídoto contra o medo e a ansiedade. Porque quem escuta e segue a voz do Senhor encontra segurança e direção em cada detalhe da vida. A ansiedade se alimenta do controle. Quanto mais tentamos segurar as rédeas da vida, mais cansados ficamos e mais distante parece a paz. Mas há um segredo poderoso: entregar. Colocar nas mãos de Deus aquilo que pesa, aquilo que foge ao nosso alcance. Entregar não é desistir. Não é abandonar, mas reconhecer que existe alguém maior e mais capaz de conduzir cada detalhe da história. Essa entrega abre espaço para a coragem. Coragem de descansar, de acreditar que o invisível também trabalha a nosso favor. De aceitar que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas sempre perfeito. Quando o coração aprende a entregar, o medo perde força, a ansiedade se dissolve e a esperança se renova. Porque quem entrega, não perde. Quem entrega, descobre que tudo está exatamente onde deveria estar, no cuidado do Pai. Existem momentos em que a paz parece apenas uma pausa breve entre um problema e outro. Mas a verdadeira paz, a que vem de Deus, não é passageira nem depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando o mundo ao redor desmorona. Essa paz é diferente porque nasce no coração. Ela não ignora as dificuldades, mas transforma a forma de enfrentá-las. É uma paz que fortalece, que permite dormir em meio à tempestade, que oferece serenidade quando tudo convida ao desespero. Quando buscamos essa paz em oração, não estamos pedindo uma vida sem lutas, mas uma vida em que cada luta seja atravessada com confiança. E essa confiança gera equilíbrio, transforma a ansiedade em serenidade
e mostra que o coração pode descansar mesmo quando os olhos ainda veem desafios. A ansiedade se fortalece quando insistimos em carregar sozinhos o peso da vida. Mas quando entregamos esse fardo em oração, o coração encontra descanso. Deus nunca nos pediu para suportar o mundo inteiro. Ele nos chamou para confiar. Muitas vezes esperamos respostas rápidas, mas é no silêncio que a paz se revela. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. E nesse espaço, o coração aprende a esperar sem medo, a confiar sem pressa e a perceber que mesmo o silêncio carrega propósito. Por mais intensa que seja a noite da alma, há sempre um amanhecer preparado por Deus. Essa luz não vem de fora, mas brota dentro do coração. Ela ilumina os pensamentos, clareia decisões e dissipa as sombras da dúvida e da ansiedade. Não existe medo capaz de resistir ao amor perfeito. Quando lembramos que somos amados por Deus, a ansiedade perde força. O amor traz segurança, preenche os vazios e lembra que não estamos abandonados, nem esquecidos. A maior raiz da ansiedade está no medo do amanhã, mas a fé nos ensina que o futuro já está guardado em mãos seguras. O que ainda não vemos, Deus já preparou. O que ainda nos causa incerteza, Ele já conhece, e essa verdade basta para que o coração descanse. Senhor, neste momento entregamos toda a ansiedade diante de Ti. Que cada coração que ora agora receba alívio, serenidade e confiança. Que o medo seja silenciado e a paz seja multiplicada. Dá forças para enfrentar cada novo dia, clareza para cada decisão e descanso para cada noite. Que a fé renove esperanças, cure feridas internas e fortaleça quem se sente cansado. Declaramos que, a partir de agora, a ansiedade não terá domínio, porque a paz que vem de Ti permanecerá conosco. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu testemunho de fé. Suas palavras podem ser a resposta que outra pessoa precisa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas pela paz que só Deus pode dar.